Privilégio de estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, mesmo que não estando presente a igreja total da Batista Central, mas nós possamos participar da ceia na nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Alguns teólogos falam que é Atos do Espírito Santo, né? Porque tudo que a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos é o mover do Espírito Santo na vida dos nossos queridos irmãos, os discípulos de Cristo. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 9, o primeiro versículo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E o versículo 9 diz assim, olha: E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Pode tomar o seu assento, se você aí na sua casa esteve sobre os pés. E eu queria, o tema dessa palavra, Deus colocou no meu coração é: Senhor, que queres que eu te faça? Senhor, que queres que eu te faça? Senhor, que queres que eu faça? Hoje não é a pergunta que nós mais fazemos em meio a essa pandemia? O que Deus quer que a gente faça? O que Deus quer com essa pandemia? O que Deus quer que nós façamos? E interessante, queridos, que quando a gente faz uma pergunta dessa para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Automaticamente precisa de acontecer mudança na nossa vida. Porque o nosso querer não é o querer de Deus, a nossa vontade não é a vontade de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, quando eu faço essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Automaticamente eu tenho que estar pronto e disposto a mudar, a passar por uma mudança. Olha como que a nossa vida mudou nesses 4 meses. Essa máscara, né? Que coisa ruim andar com essa máscara. Você já subiu? Eu creio que todo mundo aqui é obediente, né? Ou você é um desobediente, que quando você está na rua você tira a máscara e anda sem máscara. Porque uma das coisas que Deus nos abençoa, queridos, é quando nós aprendemos a ser obedientes. Eu estou sem máscara aqui porque eu estou longe das pessoas. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é isso, a ser obedientes. E subir essa máscara lá no Santa Lúcia, onde a minha esposa, nós temos um barraquinho lá onde ela fica durante a semana, quando ela está trabalhando. Então tem um morro muito a pique. E tem que subir com a máscara, e às vezes eu tenho que subir com a máscara, e às vezes eu levo alguma cesta básica para abençoar alguma família. Eu tenho que subir com a cesta nas costas e com a máscara. E eu chego lá em cima no limite. Mas eu faço isso em obediência. Então tem 4 meses que nós estamos passando por mudanças. E tem 4 meses que eles estão falando, né? No princípio, vocês lembram quando fecharam tudo? As igrejas vão fechar, isso vai fechar, só vai abrir isso, isso e isso. O pico dessa doença vai ser no final de abril. Passou o final de abril. Vai ser em maio. Passou, não, vai ser em junho. E nós estamos em julho. Hoje é exatamente dia 12 de julho, e ninguém sabe que dia que vai ser o pico dessa doença. Quando nós chegarmos a um patamar, que aí não tem mais jeito de crescer, que a tendência é só diminuir. Ninguém pode dizer, a Ordem Mundial da Saúde não sabe dizer,
Outra coisa, eles falam que o hidrocloroquina é bom para essa doença, que combate essa doença. Outros falam que não. Ninguém sabe qual é o remédio. Ninguém sabe qual é o remédio. Nós estamos numa situação complicada. Então é um momento de nós refletirmos e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E nós observamos, querido, uma coisa interessante: mudanças não é bom. Por que mudanças não é bom? Mudança tira a gente da zona de conforto. Toda mudança tira a gente da zona de conforto. A gente estava acostumado a fazer aquelas coisas ali, e aí de repente a gente precisa fazer uma mudança. Igual, por exemplo, a gente estava acostumado, né, de domingo, tomar o nosso banho. Hoje eu vou no culto às 17, hoje eu vou no culto às 19, e hoje não. Hoje o que nós temos que fazer? Vou tomar um banho, vou pegar meu celular, ou quem tem um Smart TV, vou colocar ali na televisão e vou participar do culto. Eu tenho que estar na minha casa e adorar a Deus na minha casa. Então mudanças traz transtorno, tira a gente da zona de conforto. E quando eu estava meditando nessa palavra que Deus me deu, Senhor, que queres que eu faça? Eu estava meditando uma coisa interessante. Primeiro, os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus antes de Jesus, depois que eles encontraram com Jesus, e eles acostumaram a andar com Jesus. Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos participando deste culto, a gente tem um amigo que é aquele irmão camarada, aquele amigo de fé, aquele que mora do lado esquerdo do nosso peito. Não é verdade? Todos nós temos. E os discípulos, eles andaram 3 anos com Jesus. Imagina, nós não andamos nem um minuto com Jesus, assim, fisicamente falando. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós andamos com Ele. Nós andamos com Ele pela fé. Nós o vemos? Não, ninguém vê Jesus. Aqui na igreja, as pessoas me veem. Mas quando eu estou sozinho, só eu sei que Jesus está ali comigo. Só você sabe. Mas os discípulos não. Os discípulos andaram com Ele 3 anos. E aí, eu imagino quando Jesus começa a falar para Pedro, começa a falar para os discípulos: olha, daqui a tantos dias vai acontecer isso e isso, o Filho do Homem vai ser crucificado, mas olha, vocês ficam tranquilos, porque eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ao ponto de Pedro chegar para Jesus e dizer assim: que isso, Senhor? De maneira nenhuma isso vai te acontecer. E Jesus o repreende e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Então, aí de repente os discípulos começam a ficar apavorados. E os discípulos que andavam para a rua com Jesus, e os discípulos que ajudavam a Jesus a expulsar demônios, a curar enfermos, e a caminhar ali aquela trajetória do primeiro evangelismo através de Jesus, o que acontece? Jesus morre, é crucificado, e ao 3º dia ele ressuscita, e aí já começa uma mudança. Porque agora os discípulos não têm Jesus com eles constantemente. Você observa nos textos da palavra de Deus, quando Jesus ressuscita, às vezes ele estava aqui com os discípulos, aí de repente ele sumia, depois ele aparecia de novo, depois ele sumia, para ir treinando os discípulos para a mudança radical que aconteceu. Aconteceu uma mudança radical na vida dos discípulos, dos 11 discípulos. Eles agora não tinham mais a presença de Jesus. E quando Jesus vai para os céus, o que eles fazem? Eles ficam presos dentro do cenáculo. Eles ficam ali presos, com medo dos soldados, com medo dos romanos, com medo de tudo, e também em obediência ao que Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas Jesus não falou que eles tinham que ficar recluso dentro do templo, só eles lá orando. Então ali houve uma mudança, e aí depois, quando eles são batizados no Espírito Santo, aí é a mudança após Jesus. Depois que Jesus ele morre, ressuscita, a Bíblia diz que ele ficou por volta de 40 dias com os discípulos, e depois no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eles reúnem com os discípulos, e os discípulos veem Jesus levitando. Jesus começa a subir, e eles olhando, e Jesus some nas nuvens aos olhos deles, e eles estão lá olhando de boca aberta, porque quando é uma coisa extraordinária que acontece, a gente fica de boca aberta, não é verdade? Se a gente bobear, a gente dá até uma babadinha, tem que dar uma enxugadinha, assim, despistado no lado da boca, não é verdade?
Agora você imagina Jesus subindo, gente, e indo, e chegando, ele adentrando para dentro das nuvens, e agora ele some da vista dos discípulos, e aí de repente aparecem dois anjos, dois varões de branco, e diz para ele: por que olhais para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma que ele subiu, ele virá para buscar a sua igreja. Queridos, eu tenho uma convicção no meu coração, que está perto de Jesus voltar para buscar a igreja dele. Está perto de nós nos encontrarmos com ele. E falo de duas formas, queridos: ou ele arrebatar a igreja, ou nós partirmos deste mundo. Então ali os discípulos agora, antes eles tinham a presença de Jesus, eles tinham a companhia de Jesus, e agora eles vão ter o quê? A presença do Espírito Santo dentro deles. E eles agora começam uma nova jornada sem Jesus. Aí a gente vê as maravilhas que eles fazem aqui no Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então a mudança, a princípio, ela nos tira da zona de conforto. A mudança, a princípio, ela é ruim. A gente começa a pensar nas dificuldades. Eu sempre observo, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de jogar uma ideia para me ver se a pessoa ela é otimista ou se ela é pessimista. Por quê? Quando a gente lança, por exemplo, eu vou falar assim, eu chego para o Edinho e falo assim: eu estou pensando em trocar o meu celular é J5, eu estou pensando em trocar ele. Se o Edinho for pessimista, ele vai falar assim: nossa, você não trocava não, porque você vai pegar um celular pior, e vai acontecer isso, e vai ser assim, você vai perder seus dados. Ele é pessimista, ele só pensa o lado negativo. Não, mas você troca mesmo, porque se trocar você pega um celular melhor, ele vai te dar mais coisas e tal, ele é otimista. Então, querido, você mede a pessoa, é assim. Você lança a ideia para a pessoa e você espera o feedback dela, o retorno dela. E se o retorno dela for negativo, ela é pessimista. É igual aquela pessoa que você põe meio copo com água e você chega para um e pergunta: esse copo está meio cheio ou está meio vazio? O otimista fala: está meio cheio. O pessimista fala: está meio vazio. O pessimista é aquela pessoa que enxerga só o lado ruim. Nunca enxerga o lado bom. Em tudo, queridos, nós temos que tentar tirar o lado bom. Eu lembro de uma lenda, isso não aconteceu, é uma lenda, que tinha um jumento morto e estava já de muitos dias, e a gente sabe quando um animal morre e fica no tempo, o fedor, a carniça é terrível, a gente custa aguentar, principalmente um jumento, que é um bicho grande. E os discípulos passando, falaram: ó, que fedor, que carniça, e não sei o que era mais. E Jesus olhou, e no meio daquele caos, ele olhou e disse assim: mas olha como que a dentadura daquele jumento era bonita. No meio da carniça, do fedor, de tudo, Jesus conseguiu extrair uma coisa boa. Então nós temos que ser dessa forma. Sempre quando vier as mudanças, vamos pensar do lado ruim. Ai, mas agora vai ser tão ruim. Os cultos nós vamos ter que ficar longe dos irmãos. Ah, nós vamos poder abraçar os irmãos. Ah, nós vamos... Queridos, pegue o lado bom. Com certeza tem um lado bom disso. Em tudo na nossa caminhada, em tudo na nossa vida. Em tudo. E outro é Paulo. Paulo, antes de ter esse encontro aqui, que eu li aqui em Atos capítulo 9, Paulo, ele estava perseguindo a igreja, ele consentiu na morte de Estevão, quando Estevão estava pregando o evangelho, e aquelas pessoas endemoniadas pegaram pedra e começaram a atirar em Estevão, e quando Estevão morreu, Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo agora pede carta aos seus superiores, e ele, gente, vocês acham que Paulo aqui, ele pensava que estava fazendo coisa errada? Não. Uma pessoa quando fala no Facebook: ah, esses pastores estão querendo engordar as contas deles, eles acham que estão prestando serviço a Deus. As pessoas quando falam as coisas sem ter noção do que estão falando, eles acham que estão prestando serviço a Deus. E Paulo pensou que estava prestando serviço a Deus, perseguindo os crentes, matando os crentes, foi atrás deles em Damasco para prender e trazer eles presos para eles não pregarem. Mas agora quando ele tem um encontro com Jesus, que coisa linda. Queridos, eu me lembro antes de eu conhecer a Jesus, eu era uma pessoa de uma alma tão vazia. Eu era uma pessoa que eu tinha um medo terrível da morte. Eu, se tivesse um velório na rua, eu não passava naquela rua de jeito nenhum, eu dava a volta. Para vocês terem uma ideia, quando a minha sogra morreu,
eu não conhecia Jesus, e eu fiquei mais de um mês, o velório dela foi lá na casa onde nós morávamos, e eu passei mais de um mês atravessando a sala, e parecia que eu estava atravessando o caixão dela. Eu era uma pessoa medrosa, uma pessoa de uma alma vazia, uma pessoa que não tinha perspectiva de nada. E quando eu tive um encontro com o Senhor, a minha vida foi mudada radicalmente. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a nossa vida muda radicalmente. E foi a vida de Saulo. A Bíblia diz que o perseguidor passou a ser perseguido. Saulo, ele sai para perseguir a igreja, e agora ele tem um encontro com Jesus, e Jesus vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E aí no versículo 6 ele fala: o que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus dá as coordenadas para ele: olha, vai para tal lugar, e lá tem um homem que vai orar pela sua vida, e ele vai te dizer o que você vai fazer. E você vai continuando a ler o capítulo 9 aqui de Atos, eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa, ou se você estiver fazendo o circuito, daqui uns dias você vai chegar nesse capítulo 9 aqui, e você vai lembrar dessa pregação. Aí ele agora começa a orientar ele. E uma palavra, uma coisa maravilhosa em Jesus, sabe o quê? Jesus não deixa a gente enganado. O diabo, quando a pessoa vai num centro, quando vai em algum lugar, e o diabo pede ela para fazer um pacto, o diabo fala: vou te dar carro, vou te dar mulher, vou te dar dinheiro, vou te dar fama. O que o ser humano mais quer, queridos? Dinheiro. Dinheiro é ruim, gente? Não, dinheiro é bom demais. Você imagina, você precisa fazer uma cirurgia, aí você depende do SUS, é 8 meses, é 1 ano. Se você tem dinheiro, você vai lá, contrata um médico particular, quanto que é a cirurgia? É tantos mil, está aqui o dinheiro. Que dia que eu posso internar para fazer cirurgia? Aluga um apartamento. Dinheiro é bom, gente, dinheiro não é ruim. Sabe o que é ruim? É o amor ao dinheiro. É o que tem acontecido no nosso mundo de hoje. As pessoas são tão avarentas, as pessoas são tão apegadas a dinheiro, que quanto mais ela tem, ela quer. Se ela tem uma conta, 50 mil na conta, ela quer chegar a essa conta a 100. Se ela tem 100, ela quer chegar a 200. Se ela tem 200, ela quer chegar a 500. Se ela tem 500, ela quer chegar a 1 milhão. Ela tem 1 milhão, ela quer chegar a 2 milhões. É duas coisas que a Bíblia diz que nunca falta, são os nossos olhos e a sepultura. Então, queridos, Saulo agora, ele tem um encontro com Jesus e a vida dele é mudada radicalmente. Mas através de uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Queridos, este é o momento de nós perguntarmos para Deus. Este é o momento de nós perguntarmos para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu fiquei tão triste nesta manhã. Eu gosto muito de ouvir o jornal da Itatiaia, e ouvi no jornal, ouvi uma notícia tão ruim, tão triste. O motorista de ônibus pediu uma pessoa para colocar máscara para entrar dentro do ônibus, e essa pessoa matou o motorista. Quer dizer, o que nós estamos vivendo, queridos, não é o Brasil, não é Capim Branco, não é Minas Gerais, é o mundo todo. Começou lá na China. Começou lá na China e está vindo o mundo todo. Está andando o mundo todo. Então nós vemos que tem pessoas que o coração dele não muda. Ele é ruim, continua sendo ruim. Ele tem pensamentos malignos, continua com os pensamentos malignos. Então nós precisamos mudar. Hoje eu vi um vídeo também de uma senhora querendo entrar num restaurante para almoçar, e o rapaz tentando falar com ela que ela não poderia entrar porque ela era do grupo de risco, e tentando explicar para ela que tinha um decreto. Ela mandou o rapaz tomar naquele lugar e falou um monte de palavrão com o rapaz, e depois virou e falou para o rapaz assim: você me respeita porque eu posso ser sua avó. Olha, gente, a inversão de valores. Ela estava desrespeitando o rapaz, xingando tudo quanto é tipo de palavrão pela idade dela. Você imagina, eu tenho 58 anos, 57, vou fazer 58. Eu começar a falar palavrão, quem olha e fala assim: poxa vida, ele deveria dar respeito para mais jovens, e ele é uma pessoa desbocada. Então, queridos, nós estamos vivendo um momento de nós perguntarmos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu todo dia na minha casa eu pergunto: Senhor, me ajuda, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu não tenho sido pastor
para cuidar do rebanho do Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá estratégias, porque, queridos, a igreja, tão cedo, isso aqui não é profecia, não. É fatos, tão cedo a igreja, ela não vai voltar ao normal. Vai demorar um período para ela voltar ao normal, para nós cultuarmos a Deus normal novamente, para nós adorarmos a Deus. E tem pastores que vão acabar fechando suas igrejas, porque não sabem o que fazer. Nós estamos aqui correndo atrás, nós já estamos apressando aparelhos aí para a gente transmitir o culto melhor, fazer a live melhor, para melhorar para as pessoas que estão em casa, para que aqueles que não puderem vir à igreja, eles receberem o alimento em casa, eles serem abençoados em casa. O que quer, Senhor, que eu faça? Nós como igreja do Senhor, nós como pastores escolhidos e chamados pelo Senhor, nós temos que ter uma preocupação com as ovelhas que estão se perdendo, que estão morrendo, que estão desviando. Então a pergunta é: o que queres que eu faça? Agora, queridos, quando eu faço essa pergunta, eu tenho que estar disposto à mudança. Eu tenho que estar disposto à mudança. Porque se eu não estiver disposto à mudança, não adianta nada. Às vezes teu marido e a esposa, eles estão passando por uma crise no casamento. E aí, aquele marido não quer acabar com o casamento, aquela esposa não quer acabar com o casamento. Aí eles se assentam e falam assim: gente, vamos tentar consertar o nosso casamento aqui. Vamos tentar melhorar. O que você quer que eu faça? E aí, de repente, aquela esposa fala: isso. Aí aquele marido sai e continua vivendo a vida do mesmo jeito. Vai mudar aquele casamento? Não, vai ir para o divórcio, vai separar. Mas se a gente falar com o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? E a gente estar disposto à mudança, como os discípulos mudaram e foram uma bênção, e o Evangelho chegou até nós hoje. Como Paulo mudou e foi uma bênção, escreveu quase todo o Novo Testamento. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento, quase todas foram escritas por Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemon, e eles ainda suspeitam que Paulo escreveu Hebreus. Por quê? Porque ele perguntou ao Senhor: o que queres que eu faça? E ele tomou uma atitude de mudança. Que eu e você, nesse momento de pandemia, nós possamos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça para melhorar a minha família, para melhorar a igreja onde eu congrego, para melhorar o trabalho onde eu trabalho, para ajudar as pessoas que estão do meu lado a ter um encontro com o Senhor. Hoje eu falei: Deus, eu quero levar mais um conselho para as pessoas do que propriamente pregar. Quero só levar um conselho para a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa pensar, que você possa meditar, que você possa perguntar para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Prepare aí a sua ceia. Eu já vi ali no grupo das mulheres muitas irmãs postando ali a foto da sua ceia ali preparadinha, na sua casa. Prepare aí agora no nome de Jesus, e nós vamos juntos participarmos aqui agora no nome de Jesus. A Bíblia diz que se nós não participarmos da ceia, nós não temos parte com o Senhor. E se nós participarmos indignamente, nós comemos condenação para nós mesmos. Então não tem como ficar em cima do muro. Nós temos aqui tomar uma postura de consertar a nossa vida e participar da ceia com o Senhor no nome de Jesus. Amém? Então prepare aí o seu pão, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, e daqui a pouquinho nós vamos juntos, nós aqui, eu aqui, vocês aí, nós vamos juntos participar da ceia do Senhor. Enquanto isso, a família de Guimarães vai estar ministrando um louvor com a gente aqui, enquanto vocês vão preparando aí o seu pão, o seu suco de uva, no nome de Jesus. Amém? Enviou seu filho.
na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do nosso Deus assim: pegue na sua mão aí agora o seu cálice, o seu suco da uva, e diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A Bíblia diz que nós temos que participar em memória. E em memória é lembrando do sacrifício de Jesus. Então, quando eu participo da ceia, daqui a pouco nós vamos orar, vamos consagrar o nosso pão, o nosso cálice, e não será mais um pedaço de pão, não será mais o suco de uva, mas será o corpo de Cristo que foi partido por nós, será o sangue de Cristo que foi derramado por nós, derramado pelos nossos pecados. E como eu sempre digo, a ceia não é para perdão de pecado, a ceia é para quem já está perdoado dos seus pecados, é para quem já assumiu um compromisso com Jesus de ser discípulo de Jesus. Mas quando eu vou participar da ceia, é em memória. E em memória é lembrando da morte de Jesus. Ainda que nós sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas eu tenho que lembrar o processo doloroso que Ele passou, para que hoje eu e você possamos participar da ceia do Senhor. O processo foi muito terrível. Eles prenderam Ele na quinta-feira, lá no Getsemane. E dali para diante foi só tortura. Eles chicotearam Ele, amarraram Ele no tronco como escravo. Mas na verdade ele era escravo naquele momento porque Ele assumiu o meu e o seu e os nossos pecados. Como escravo Ele foi amarrado naquele tronco ali. E eles foram dando chicotadas nele. Eles humilharam Ele falando: tu não és o rei dos judeus? E fizeram não uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos, e cravaram ali na cabeça dele. A gente machuca o couro cabeludo, como que dói. Imagina Jesus tendo ali o couro cabeludo rasgado por aqueles espinhos. Aqueles espinhos eram duros, era como uma agulha, e quando eles colocaram aquela coroa, eles não colocaram com carinho, com
amor, eles colocaram com o coração cheio de ódio. E Jesus foi torturado. Jesus não morreu antes da cruz, sabe por quê? Porque tinha um projeto de Deus para Ele nos salvar através da cruz. E quando Ele chegou ali naquela cruz, todo ensanguentado, com o olho inchado, porque as pessoas socaram o rosto dele, todo machucado, Ele ainda teve que aguentar aqueles escravos ali, rasgando a sua carne, para pregar Ele no madeiro. E o nosso Senhor, Ele foi crucificado. E quando eu participo do corpo e do sangue de Jesus, eu tenho que lembrar da morte, do sacrifício, da dor que Ele passou, do que Ele sofreu por mim, pelos meus pecados. Era eu que deveria estar ali. Mas se eu morresse naquela cruz, eu iria para o inferno, eu não iria ressuscitar. Mas Ele morreu naquela cruz por mim, por você. Oh Deus, obrigado, Senhor. Nós não somos dignos de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, mas através do sacrifício dele na cruz, e nós aceitando o sacrifício dele, Ele nos fez dignos de participar pelo sacrifício dele. Como diz em 2 Coríntios ali, ó Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós somos justificados pela morte, pelo sacrifício de Jesus. Agora eu quero te pedir, Pai, coloca a tua virtude neste pão, coloca a tua virtude neste cálice. E a partir de agora aqui, Pai, na casa dos nossos irmãos, não é mais um pedaço de pão, não é mais o suco da uva, mas é o teu corpo que foi partido por nós, é o teu sangue que foi derramado por nós. Oh Espírito Santo, que a tua virtude esteja agora aqui neste pão, esteja aqui neste cálice. Queridos, vamos juntos agora participar do corpo de Cristo. Oh, participe do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 aleluia. Vamos juntos agora participar do sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós naquela cruz. Aleluia, aleluia. Posso crer no amanhã, porque tempo não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você crê que a sua vida está nas mãos do Senhor? Eu creio. Eu creio que as minhas mãos estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Antes da gente terminar esse culto, eu queria que você, onde você estiver agora, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e diga assim comigo, como Paulo disse naquele dia ali no capítulo 9 de Atos. Diga assim comigo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mais uma vez, diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um culto. Mesmo que nós não estamos presentes aqui fisicamente, mas em espírito nós estamos unidos, Pai,
porque o Teu Espírito Santo nos une em um só corpo, uma só igreja. Obrigado pela vida de cada irmão que participou da ceia hoje em casa, aqui na igreja conosco. Obrigado, Senhor, e que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial, e que essa pergunta possa mexer conosco em nome de Jesus. Pai, que o Teu grande amor, a graça bendita e redentora do Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.